aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, igreja presente. Boa noite, a paz do Senhor, igreja online. Deus abençoe vocês. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui, né, com a igreja do Senhor aqui presente, com os meus irmãos e amigos que estão no templo, com os meus irmãos e amigos que estão em casa. Espero que aí na sua casa a ceia também já esteja preparada. Aqui já está preparada a nossa mesa. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia do Senhor com muita alegria, né, em comunhão com a igreja do Senhor que está presente aqui. E você na sua casa aí em espírito estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor, amém? Nessa noite eu agradeço a Deus pela presença de todos que estão aqui na igreja, né? Alguns irmãos estão aqui. Hoje, além de termos ainda a questão do confinamento, né? Hoje também é dia dos papais. Acredito que muita gente aproveitou hoje para quebrar o protocolo do confinamento, né? Ir visitar o pai, ir visitar a família. Algumas famílias que a gente sabe que estão separadas, né, por causa do confinamento. É o caso até da minha família. Meus pais estão em Caraguá, meu pai e minha mãe, né? E se eles estiverem assistindo, um beijo para vocês, meu pai, minha mãe. Eu hoje liguei logo cedo para o meu pai. Eu não fui a Caraguá dessa vez, né? É que em agosto tem duas celebrações para ele. Tem o dia dos pais e tem o aniversário dele, né? Então eu optei por estar no dia do aniversário dele. Eu vou estar com ele lá em Caraguá. Mas os outros irmãos meus desceram para estar com ele lá e passarem esse dia com ele, né? Todo mundo tomando todos os devidos cuidados. E graças a Deus, eu sei que hoje muitas pessoas estão com seus papais também. E Deus abençoe os nossos pais, né? Deus abençoe a todo irmão que teve a bênção de ser pai. Essa é uma das grandes bênçãos que a palavra de Deus nos diz que é importantíssimo. Ser pai é uma bênção na vida de um homem, né? E graças a Deus nós tivemos este privilégio. Eu tenho o privilégio de ser pai, né? Tenho um filho lindo, parece comigo assim, a beleza do pai, né? Tudo parecidinho assim comigo, um menino lindo, bonito demais. E só o cabelo que ele puxou da mãe. Mas graças a Deus, eu logo cedo recebi o beijo do meu filho também hoje e fico muito feliz. Então aos papais, Deus abençoe vocês, Deus continue dando sabedoria para vocês, mesmo os pais de filhos pequenos, os pais de filhos adolescentes, os pais de filho grande, pai de filho casado, sempre pai, né? Continuamos sendo pai e não adianta, a gente vai sempre ter o zelo e o cuidado, tá bom? Deus abençoe. Quero saudar os meus irmãos que estão online, né? Muitos irmãos online, bastante irmãos online. Eu quero fazer uma menção, né? Porque se eu não fizer essa menção hoje, irmãos, eu acho que eu vou ter problema, né? Então eu quero saudar a minha sogra Miriam, que ela sempre tentou acompanhar, mas a gente esquece de mandar o link para ela de vez em quando e ela não acompanha. Mas hoje eu sei que ela está acompanhando o nosso culto, assim como ela. Alguns irmãos nossos de Porto Alegre têm acompanhado o nosso culto, a nossa transmissão. Quero mandar um beijo muito gostoso para minha sogra, a dona Miriam, que está lá, né, em Porto Alegre, lá na Ilha da Pintada, lá nos assistindo. Minha sogra linda e querida do meu coração. Eu sou o melhor genro dela, eu sou o genro mais bonito que ela tem. Aliás, eu só tenho uma filha mulher, eu sou o único genro, né? Então, um beijo para você, minha sogra. Deus abençoe você, Deus continue guardando sua vida. Minhas tias e parentes da Magda que nos acompanham lá em Guaíba, Ilha da Pintada, Eldorado do Sul. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe vocês. E nós então iremos hoje meditar na palavra de Deus, irmãos, sobre o tema restaurando a presença de Deus. Uma mensagem que eu já preguei aqui algum tempo atrás, falando a respeito da importância da adoração a Deus, né? Dessa presença de Deus que invocamos através da adoração. Quando nós entramos no relacionamento com Deus, quando nós passamos a viver com Deus, nós precisamos entender quais são as nossas obrigações e quais são as obrigações de Deus, né? E Deus, por sua fidelidade, como eu preguei aqui sexta-feira passada,
Deus por sua fidelidade, por sua firmeza, né? Ele mantém-se firme em tudo que nos prometeu, Ele mantém-se firme na sua palavra, Ele mantém-se firme em cumprir os seus propósitos, né? E toda parte de Deus, com certeza você pode ter firme no seu coração, será feita, cumprida e bem feito, porque Deus é fiel, como vimos aqui na pregação de sexta-feira. E por causa disso, nós precisamos entender que temos responsabilidades com relação a essa vida que assumimos em Cristo Jesus, né? E as nossas responsabilidades, elas passam por vários pilares, por várias bases, desde a fidelidade às Escrituras Sagradas, a interação com a Palavra de Deus, né? A busca ao Senhor de todo o coração. E dentro disso existe a questão da adoração, que é algo que nós devemos produzir, é algo que todos nós que estamos nessa caminhada de conhecer a Deus, estamos nessa caminhada de buscar ao Senhor, de nos aprofundar nesse vasto conhecimento que é o mundo espiritual, que é o reino de Deus. Essa caminhada, ela nos dá algumas responsabilidades, e a adoração é uma delas. A adoração ao Senhor, ela vai ser fruto de alguma coisa que na caminhada nós vamos vislumbrar, nós vamos descobrir do nosso Deus, nós vamos presenciar, participar, receber. E pode ter certeza de uma coisa, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, que toda vez que você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo, e digo mais ainda, você vai ter uma experiência maravilhosa. A história nos diz que Santo Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja pós-apostólica, né, da primeira igreja, de uma das primeiras igrejas pós-apóstolos, né, que tivemos, Santo Agostinho, no seu leito de morte, quando ele já estava dando os seus últimos suspiros, ele estava ali naquele leito com os seus amigos, com alguns dos seus melhores e maiores amigos que tinham lhe acompanhado em toda a sua trajetória, em toda a sua carreira, e tinha então naquele momento ao seu lado ali, nos seus últimos suspiros, ele estava com esses amigos, e de repente conta um desses que estava presente lá, ele escreve em um dos seus livros que de repente eles estavam todos olhando, admirando ali Santo Agostinho, e de repente ele parou de respirar. Então alguém mediu a sua pulsação e viu que havia parado o seu coração, né? E eles então entenderam que ali tinha se acabado a vida de Santo Agostinho. E eles, naquele momento, eles fizeram um momento de oração, e eles contam que naquele momento houve uma paz muito grande naquele ambiente, né? Houve um momento assim muito gostoso naquele ambiente. Eles estavam cheios de paz ali, era um ambiente gostoso naquele momento, embora estivessem ali perdendo o seu líder, seu amigo, aquele homem que com tanta fé e com tanta dedicação estava empenhado em pregar o Evangelho e ensinar a respeito do amor de Deus. Quando de repente, depois de alguns minutos, de repente Santo Agostinho abriu os olhos novamente, e eles todos ficaram ali vislumbrados com aquilo. Ele abriu os olhos e disse algumas palavras, e essas foram as últimas palavras de Santo Agostinho antes de morrer. Vi o Senhor, ele disse, tudo que escrevi não passa de palha. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história da humanidade depois de Cristo Jesus, ele disse que tinha naquele tempo, naquele lapso de momento em que ele teve antes do seu realmente derradeiro último suspiro, ele abriu seus olhos, ele teve uma visão de Deus. Ele disse, vi o Senhor, e todas as coisas, todas as teologias que eu escrevi, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as coisas que eu fiz nesta terra não passam de palha. Tamanha a grandeza do nosso Deus. E esse vislumbre me arremete a pensar a respeito da grandeza desse nosso Deus, da maravilha que é
essa questão de nós podermos desfrutar desta presença santa de Deus hoje através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós ministramos o louvor que tivemos a oportunidade, como hoje fizemos aqui, né? E durante os dias da nossa vida e durante os devocionais que temos em nossas casas, em nossos momentos particulares, nós dedicamos esses tempos ao Senhor em adoração, em louvor. Às vezes até estamos num afazer do dia a dia, numa tarefa do dia a dia, estamos ali ouvindo um louvor e pensando nas coisas de Deus, e daqui a pouco a mente é tomada por aquela sensação gostosa da percepção, da presença espiritual de Deus ali com a gente naquele dia, importa o lugar que esteja, e muitas vezes nos pegamos com uma alegria indizível em nosso coração, com lágrimas nos nossos olhos, com o desejo de falar com Deus, com o desejo de dobrar o joelho e orar. Tamanha é a grandeza do nosso Deus, tamanha é a bondade do nosso Deus, tamanho é a glória do nosso Deus, né? E nesse tema, uma das coisas importantes que precisamos aprender é que existe sim condições das quais nós devemos impor ao nosso coração, para que nós possamos então estabelecer um altar contínuo de adoração a Deus, porque é no altar da adoração, é onde nós preparamos para oferecer alguma coisa a Deus, que Deus se manifesta. É onde nós olhamos com zelo e com cuidado para fazer algo especial para Deus, embora nós possamos sempre imaginar que por mais que nós possamos gastar recursos, tempo, por mais que nós possamos fazer muitas coisas, sempre estaremos aquém, muito aquém da grandeza de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso coração para fazer algo a Deus, se nós fazemos de todo o coração, há uma proposta de Deus de se manifestar no nosso meio. E esses momentos são especiais na vida do homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele é um dos grandes ensinadores de uma adoração plena e perfeita a Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com ele. Mas eu quero olhar com vocês em Atos capítulo 15, versículo 13. Nós vamos fazer esta leitura. Atos capítulo 15, versículo 13. Este é o momento do concílio da igreja. É um momento em que, para dirimir algumas contendas, algumas dúvidas que haviam no meio da igreja que estava nascendo, no meio daquela igreja que estava florescendo, surgindo, né? Aqui, a igreja que estava sob a coordenação dos apóstolos, daqueles que haviam recebido do próprio Jesus a ordenança para levar a igreja, para conduzir a igreja que iria nascer, né? A igreja que se fundaria a partir do evangelho ministrado pelo próprio Jesus, né? Esses homens entraram neste tempo em um momento onde haviam algumas dúvidas com relação a algumas coisas legais, com relação a algumas questões de leis e algumas coisas que estavam dentro do ambiente humano, dentro da questão humana, né? Então eles se reuniram para tentar dirimir aquelas situações e achar uma decisão, uma solução para aquilo. Mas é muito importante a gente entender, irmãos, que no reino de Deus, nas coisas de Deus, não existe momento sem importância. Toda vez que nós paramos para realmente tratar com seriedade as coisas de Deus, toda vez que nós colocarmos a nossa mão para fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, para fazermos alguma coisa na direção da palavra de Deus, sempre existirá a condição de um momento sobrenatural, de um momento onde a presença de Deus se fará e nós iremos percebê-la. Esse momento aqui, entre tantos talvez que tenham havido, porque nós temos um pequeno relato deste concílio que aconteceu em Jerusalém, né? Nós temos um pequeno momento onde Tiago vai assumir a palavra e vai falar alguma coisa tremenda. Então no versículo 13 diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs.
Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Que momento é esse? Tiago vai chegar dentro daquele concílio onde eles estavam tratando da seguinte causa: se os gentios que estavam se convertendo por causa da pregação do evangelho, se aqueles gentios não deveriam ser circuncidados e não deveriam então ser fiéis e leais à lei de Moisés, né? Já que estavam vindo gentios de várias nações, gregos, romanos, enfim, de várias nações estavam ouvindo a pregação do evangelho que estava sendo dissipada pelos discípulos, pelos apóstolos, né? Pelos obreiros da igreja daquele tempo. E por conta disso, as pessoas estavam querendo receber Jesus, estavam querendo seguir a doutrina cristã, né? E por conta disso começou a surgir da parte de uma ala legalista que havia no meio ali dos cristãos, né? Que sempre eram muito zelosos com a lei, mas quase sempre pecavam no que diz respeito a amar, a ser benevolente, a praticar a benevolência, né? E a achar uma fórmula de realmente conseguir agregar todos em volta do amor de Deus. E por conta disso, eles foram dirimir esta dúvida lá, esses problemas entre eles lá, para que nós possamos saber, né? A decisão final desse concílio foi que todos que estavam presentes ali, tanto apóstolos como os discípulos, como os obreiros, como os que vieram de fora, todos chegaram à mesma conclusão, que Jesus estava lhes ensinando e a palavra de Deus já estava dizendo que isto iria acontecer. Haveria um tempo em que seria anunciado o Messias estaria no meio deles, ele iria pregar com poder e autoridade, e muitos seriam atraídos por ele e para ele. E por conta disso, né, haveria essa necessidade de receber a todos. E então eles chegam à conclusão que nós vamos, na verdade, abrir exceções para que eles possam, sem se circuncidar, sem realmente ser aqueles que vão declarar fidelidade à lei de Moisés, porque para fazer isso eles precisariam ser judeus, né? Aí ele diz: não, nós vamos dizer que apenas sigam a Cristo, que apenas ouçam a pregação do evangelho, vivam a pregação do evangelho, vivam aquilo que lhes tem sido ensinado, o que nos foi ensinado por Jesus e o que nós estamos ensinando, né? E é claro que a gente sabe que os ensinamentos de Jesus passaram pela lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus, como homem, ele não vacilou, ele não pecou, ele ficou firme e foi um judeu que cumpriu plenamente toda a lei judaica, né? Mas Jesus veio ensinar que não era isso que iria salvá-los, não era isso que os colocava dentro do reino de Deus, não era isso que os aproximava de Deus, porque era Jesus agora que era este elo entre o homem e Deus, e que daria novamente a condição para que o homem pudesse se relacionar intimamente, pessoalmente com Deus. E este caminho agora era Jesus. Ele já tinha aberto esta porta, e agora ela não era mais uma oportunidade única para os judeus, para um único povo, de exclusividade de um único povo. Não, agora ela era para todos, porque todos que olharam para Cristo, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Aleluia! E isto é muito importante. Por isso que nesse momento importante do concílio, Tiago se levanta e vai dizer, e vai chamar um momento especial da história do povo de Israel, que é justamente o momento em que Davi quebra o protocolo no que diz respeito à adoração.
porque até Davi existia um formato de adoração, existia um método de adoração, mas a partir de Davi, a adoração ganha um novo âmbito, ela ganha uma nova proposta, ela tem um novo direcionamento, né? Davi, ele vai fazer uma transformação no mundo da adoração, e não é devalde que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, e essa expressão segundo o coração de Deus está totalmente ligada a um sentimento na qual Davi poderia e conseguia entender no seu coração muitas vezes qual era a vontade de Deus para tantas coisas na sua vida. Em tantos momentos, em tantas circunstâncias da sua vida, você já pensou em ter esse sentimento no seu coração? Você saber o que Deus gostaria que você fizesse diante de alguma circunstância da sua vida? Sabia que isto é o que a adoração nos ensina? É este caminho que a adoração nos leva a nós realmente gerarmos um ambiente de intimidade com Deus, a ponto de que nós começamos a viver uma vida que realmente vai fazer com que possamos sentir o que Deus sentiria. E isto é uma coisa que faz uma diferença muito grande na vida da igreja, na vida daqueles que querem servir a Deus. Porque quantas vezes precisamos dirimir, precisamos resolver algumas situações das nossas vidas, e como nós gostaríamos se nós pudéssemos ouvir o que é que Deus faria nesse negócio, nesse momento. Qual seria a atitude de Deus, né? Porque a gente é propenso a decidir coisas a respeito, baseado naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente recebeu geneticamente, pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, por tantas coisas, por tantos fatores humanos. São eles que muitas vezes nos impõem as decisões que precisamos tomar nas nossas vidas. Mas eu tenho certeza que todo aquele que segue a Deus tem um desejo no coração, poder decidir coisas na sua vida como o próprio Deus decidiria, com a sabedoria de Deus, com o amor de Deus, com a paz de Deus, com a certeza de que está fazendo a coisa certa. E isto é possível, mas só é possível quando nós conseguimos estabelecer um altar de adoração e de intimidade com Deus. E Davi era esse homem segundo o coração de Deus, e isso está registrado na palavra de Deus. Por isso, Davi era um homem que levava muito a sério a adoração. Ele era um homem que tinha uma verdadeira consciência de adoração a Deus. E por isso que Davi vai ser aquele que vai promover a mudança do local aonde o povo vinha para apresentar os seus holocaustos, apresentar as suas ofertas. E ele queria que aquilo fosse transformado, na verdade, num ambiente aonde eles entendessem que Deus iria se manifestar ali, e que era importante que eles aproveitassem aquele momento não apenas para pagar o preço pelos seus pecados, eles aproveitassem aquele momento para realmente desfrutar de um ambiente da presença de Deus. Sabe, muitas pessoas estão levando o Evangelho sempre nessa direção, sempre na direção de estar buscando o Evangelho para a justificativa ou para alcançar alguma coisa. Saiba que a melhor coisa que existe no Evangelho é o Deus do Evangelho, é o Senhor que está na palavra, é esse que nós pregamos. Ele é o melhor, Ele é o tudo, Ele é o melhor que nós podemos receber ao seguir o Evangelho. E é nele que nós devemos nos interessar, é nele que nós devemos colocar o nosso coração. Muitas pessoas estão colocando seus corações no Evangelho para propósito para fim de. Enfim, nós precisamos parar e olhar para o Evangelho com a proposta real e verdadeira que Ele nos traz, que Deus é rico em bondade, em misericórdia, mas que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração que nós podemos dar a Ele. Ele merece toda adoração. E nós vemos que por conta disto, Davi vai estabelecer um tabernáculo. E esse tabernáculo foi lembrado aqui no concílio
né? Quando eles vão fazer a menção, quando o Tiago faz a menção aqui do tabernáculo de Davi, ele está dizendo: nós precisamos realmente reorganizar as nossas diretrizes de culto, as nossas diretrizes de igreja, porque nós, na verdade, precisamos entender que nós precisamos restaurar a adoração do Senhor, e nós precisamos sair dessas picuinhas que estão nos travando, que estão nos impedindo de nós, como igreja, realmente vivermos a experiência de, na nossa adoração, do nosso culto, conseguirmos trazer a presença de Deus, invocar a presença de Deus para o meio da nossa congregação, para o meio da nossa igreja e para as nossas vidas. Senão nós passamos a ser simplesmente uma instituição que se reúne semanalmente, mas que não tem o seu principal propósito, a essência principal no seu coração, que é vir para cá com o desejo de ver o Senhor, com o desejo de sentir a sua presença. Por isso que muitas vezes chegamos aqui e somos legalistas, como estes fariseus estavam sendo naquela época. Nós conseguimos enxergar todos os parâmetros do culto no âmbito humano, mas nós não conseguimos quebrá-los. Nós não conseguimos sair dos medos, dos receios, das preocupações que a vida está nos trazendo, para então aqui quebrarmos todas as coisas e entrarmos na presença de Deus de todo o nosso coração. É fato que estamos vivendo um tempo singular na história desta geração. Ninguém desta geração viveu o que estamos vivendo agora, esta pandemia. Estamos vendo um momento que com certeza nos traz tribulação, nos traz medo, mas nós precisamos entender que existe o tempo de Deus, existe o tempo das coisas do mundo. E quando nós pensarmos em toda a nossa vida, quando nós planejarmos toda a nossa vida, nós precisamos entender que Deus precisa ter a prioridade, Deus precisa ser a primazia das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Porque senão, nós corremos risco de cantarmos hinos que às vezes foram dados por uma inspiração única a um cantor, a um compositor, como esse: sou tudo aquilo que dizes que sou, há uma promessa sobre mim, co-herdeiro com Cristo, tu me fazes mais do que vencedor. Se cantamos isso, precisamos entender a verdade que está implícita nisto, porque esta verdade não se trata de um cargo humano, não se trata de um brasão militar ou de um status social. Nós estamos falando de algo que o nosso Deus fez por nós, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, conquistou para nós a condição de filhos de Deus. E isto precisa provocar o nosso coração a uma adoração. E Davi entendia isso. Tanto é que a palavra igreja, ela tem a sua origem grega. Na sua origem grega, ela é traduzida quase que literalmente como chamados para fora. Mas esses chamados para fora, na verdade, que por muitas vezes é entendido como um ato, um perfil missionário que a igreja deveria ter, de ir pregar o evangelho, não deixa de ser uma verdade. Mas a verdade é que isto está dizendo que a igreja agora, ela está na condição de fazer a adoração a Deus, né, da forma plena e perfeita. E qualquer um agora pode adorar a Deus. Agora qualquer um tem a autoridade de entrar na presença de Deus e de conquistar a condição de desfrutar da presença de Deus, porque ele sai daquela liturgia que era o tabernáculo de Moisés, e ele vem para a realidade do tabernáculo de Davi. Então quando ele vem esta ideia de igreja que estava surgindo ali, que estava nascendo ali, eles dizem: não, agora nós precisamos restaurar o tabernáculo de Davi, porque não dá mais para ser como era o tabernáculo de Moisés. Não dá para nós impedirmos as pessoas de ouvirem a preciosa pregação do evangelho que está sendo pregada com poder e autoridade por aqueles que foram enviados, capacitados, ungidos pelo Espírito Santo. Eles estão falando com autoridade. Essa palavra está saindo da boca deles, está enchendo o coração de muitos,
E não dá para nós acharmos que agora nós podemos simplesmente colocá-los novamente dentro de uma redoma de vidro, ou de uma lei, de uma lista de regras e de leis. Não, porque isso vai ser muito mais forte, muito mais pleno, muito mais amplo do que nós estamos pensando. Isso vai inundar o coração deles. E agora, a figura que nós precisamos entender aqui é a do tabernáculo de Davi, que vem para quebrar todos estes protocolos que estavam travando o coração das pessoas. Por isso que agora nós somos chamados para realmente viver fora desta liturgia, fora destas regras que estão travando, que estão prendendo. E que regras são essas? O tabernáculo de Davi não havia as cortinas, né? A arca da aliança estava ali e se adorava diante da arca, algo que no tabernáculo de Moisés era proibido. E olha que interessante, nós sabemos que uma das coisas que aconteceu quando Jesus expira seu último suspiro na cruz do Calvário e declara que tudo está consumado, um terremoto abalou a terra e o véu no templo se rasgou de alto a baixo. Ao rasgar este véu, ao rasgar o véu do templo, todos então puderam ver o Santo dos Santos e puderam acessar os Santos dos Santos. Davi, há pelo menos 500, 600 anos antes, já tinha tido esta direção pelo Espírito de Deus para fazer um lugar de adoração, onde ele vai criar o tabernáculo, vai colocar a arca da presença do Senhor, vai colocar ali naquele lugar que vai ser acessível para que as pessoas pudessem ali naquele lugar estar com seus corações abertos, derramados, cientes de que ali haveria de ser o lugar aonde Deus haveria de se manifestar e estar com eles. O tabernáculo de Davi não tinha as cortinas, a arca da aliança estava ali, todos adoravam diante da arca, o que não era permitido no tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés se oferecia sacrifícios de animais para expiar os pecados do povo, mas no tabernáculo de Davi se oferecia o sacrifício de louvor, de gratidão, de quebrantamento. No tabernáculo de Moisés as pessoas vinham com suas famílias uma vez por ano, cada família trazia aquilo que eles pela lei dimensionavam que seria o suficiente para pagar pelos seus pecados, pelos pecados dos seus filhos, pelo pecado da família. E eles vinham, colocavam nas mãos do sacerdote, o sacerdote apresentava aquela oferta e Deus consumia aquela oferta e perdoava o pecado do povo. Mas o tabernáculo de Davi não, Davi disse: não, aqui eu estou estabelecendo um lugar para que vocês venham e entrem na presença de Deus, porque Davi tinha uma consciência muito plena, muito grande, de que ele era pecador, de que ele era miserável, de que ele era um homem falível. Davi, ele tinha essa consciência, mas ele também tinha uma consciência muito grande do tamanho do amor de Deus por ele. Tanto é que quando Davi vê o povo de Israel ser desafiado pelo grande Golias, né? Davi vai chegar para o rei Saul e vai dizer: deixa eu ir lutar contra esse gigante que está afrontando o Deus vivo, ele está afrontando o nosso Deus. Davi tinha essa sensação no coração, ele tinha essa coisa de que era muito bom estar com Deus, era muito bom servir ao Senhor, era muito bom pertencer ao Senhor. E ele vai dizer para o gigante, quando ele chega diante dele: quem é você para afrontar o Deus vivo, o meu Deus? Eu estou aqui para dizer que você não pode. Ele tinha essa sensação, algo movia o coração dele, porque ele, na sua intimidade com Deus, ele iria construindo essa certeza, essa convicção do amor de Deus por ele. É uma amizade que vai nascendo entre ele e Deus, que precisa nascer hoje no seu coração. Nós não podemos viver a vida inteira, viver um evangelho na onde nós só conseguimos enxergar Deus nos momentos das nossas crises e dificuldades. Deus não é simplesmente um solucionador dos nossos problemas materiais e humanos. Deus, ele está muito além disto.
O desejo de Deus é estar conosco em comunhão, viver conosco, participar da sua grandeza, do seu amor, do seu conhecimento, da sua sabedoria. E nós precisamos buscar isto acima de todas as coisas. Nós precisamos ter o desejo de conhecer ao Senhor, além das nossas necessidades, além das nossas incapacidades e além de nós mesmos, para que nós possamos criar realmente um altar de adoração, onde Deus receba ofertas agradáveis, com cheiros suaves. Olha o que Deus diz para Davi no Salmo 51. Olha o que está escrito no Salmo 51, versículo 16, diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, aleluia. Davi, ele diz: olha, eu vou ensinar um segredo de adoração para vocês. Não é oferta de animal, não. Deus quer que você se chegue com o coração quebrantado diante dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não despreza esse coração quebrantado, aleluia. Deus não ignora aquele que desliga quando vai falar: agora eu vou adorar ao meu Deus, agora é um tempo que eu separei para o meu Deus. Deus não despreza essa postura de coração. Deus não despreza aquele que se coloca no seu altar de forma desejável, de forma desejosa. Ele olha, Ele ouve, Ele atende, Ele responde, Ele se apresenta, Ele está presente, aleluia. Aleluia. No Salmo 50, no versículo 13, Deus diz: comerei por acaso eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Tenha responsabilidade com as coisas de Deus. Tenha responsabilidade com aquilo que você propôs no seu coração fazer para o Senhor. E adorar é uma das coisas que você, no dia que recebe a Cristo Jesus na sua vida e vai começar uma caminhada com Ele, você precisa entender: adoração é uma das coisas que fazem parte da sua tarefa diária como um servo do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que lá no céu, um dia João teve uma visão, e também Isaías teve uma visão, e eles enxergavam os céus, e uma das coisas que eles notaram e perceberam no céu é que na presença de Deus, na presença daquele ser magnífico, daquele ser glorioso, daquele ser maravilhoso, que Deus, no sonho tanto de um quanto de outro, teve que colocar algumas figuras para que eles pudessem ter uma compreensão razoável a respeito da grandeza de Deus. Porque nós sabemos que quando nós chegarmos diante do Senhor e vermos Ele face a face, nós iremos então ser mais muito surpreendidos, dada a grandeza de Deus. Mas para que eles pudessem entender que quem estava ali sendo adorado pelos anjos era Deus, Deus colocou uma figura que realmente chamava a atenção, que realmente impactava só de ver aquela figura, aquela imagem. E ele, quando ele diz, eles relatam que os anjos estavam diante dele e diziam constantemente, eles adoravam e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. É por isso que nós devemos adoração a Deus. É por isso que nós, que somos aqueles que resolvemos nos ligar a Deus, precisamos adorá-lo, porque a verdade da sua presença, ela é real. No tempo de Davi, Jesus ainda não havia vindo para se entregar como Cordeiro de Deus, que pagaria o preço por todos os nossos pecados. Por isso era necessário ainda que se levasse os animais. Por isso foi mantido o tabernáculo de Moisés ainda por muito tempo. Em um outro lugar foi mantido o tabernáculo de Moisés, como está registrado em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 39 e 40. E durante todo o reinado de Davi, esses dois tabernáculos estavam presentes: o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés.
né? Então a gente vê que na verdade aquela dúvida que estava ali no concílio em Atos 15 sendo resolvida, aquela dúvida na verdade ela só surgiu porque na verdade se manteve por muito tempo ainda o tabernáculo no formato de Moisés, e a gente sabe que muitos vão seguir este formato, mas também havia o tabernáculo da adoração, o tabernáculo que mudava a forma de se ofertar, a forma de se relacionar com Deus, né? Já em Salomão, quando Davi passa o trono a Salomão seu filho, ainda será mantido os 2 tabernáculos, como está registrado em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3 e 4, está lá escrito e registrado que foi mantido ainda no tempo de Salomão os 2 tabernáculos. Mais para frente, quando o povo vai ser escravizado, quando o povo vai cair nas mãos dos assírios, dos babilônios, aí então os tabernáculos serão destruídos, o templo em Jerusalém será destruído, e aí somente aí então é que vai se começar a se fazer vários altos em vários lugares, né? Porque cada um aonde estava, pela dispersão do povo, por causa das guerras, por causa do cativeiro, por causa de tantas outras coisas, pela dispersão do povo de Israel, né, por toda a terra. Então a gente sabe que vários tabernáculos irão ser construídos. Tanto é que quando chega ali quando Jesus está começando seu ministério, que ele encontra com a mulher samaritana naquele poço, no poço de Jacó, uma das perguntas que ela faz para Jesus é a respeito dessa confusão que já estava ali estabelecida naquele tempo, desses muitos tabernáculos que estavam erigidos em todas as partes para a adoração a Deus. Ela pergunta em qual desses tabernáculos nós devemos adorar, e Jesus vai responder para aquela mulher, né? Na verdade, o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque a adoração, ela saiu da regra humana, ela saiu do padrão humano, ela precisa agora fluir do coração, ela precisa ser em espírito e em verdade. Quando ele usa essa expressão em espírito e em verdade, ele está nos arremetendo pela postura que cada um de nós temos que ter com relação à adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor não é simplesmente cantar um ou dois louvores no culto de domingo ou no culto de sexta-feira. Nós criamos esta liturgia aonde nós temos uma métrica com 1 ou 2 louvores, e como isso dá confusão, irmãos, porque tem uns que gostam do louvor de um jeito, outros gostam de louvor de outro jeito, uns não gostam de muita música, outros já gostam de muita música, um não gosta de música barulhenta, outros já gostam de música barulhenta, e a gente fica a vida inteira tentando dirimir os problemas na cabeça dos homens com a cabeça dos homens, enquanto que nós precisamos é entender que os ambientes aonde estão propostos para que nós possamos ter comunhão, para possamos meditar na palavra de Deus, como é a igreja do Senhor, o ambiente do nosso quarto, quando nós fechamos a porta para entrarmos num tempo de oração, num devocional com a família particular, esses lugares, todos esses lugares, desde que haja no seu coração o desejo de adorar a Deus, é o lugar da adoração ao Senhor, e ali se estabelecerá a presença de Deus, aleluia. Porque Deus tem prazer em receber o nosso louvor, né? E é tão interessante como Davi olhava para a adoração. Em 1 Crônicas capítulo 15, primeiro, diz assim: Davi, ele fez uma casa para si na cidade de Deus, mas preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda, que era o tabernáculo. Davi tinha um zelo especial pelo lugar que ele sabia que ali seria o lugar, não só um lugar para ele, mas Davi queria um lugar para que o povo pudesse ir adorar o Senhor, porque Davi sabia o quão precioso é a presença de Deus. Então, um dos primeiros ensinamentos que nós recebemos observando essa postura de Davi, o zelo de Davi com a adoração a Deus, o zelo de Davi pela presença de Deus, por querer a presença de Deus, né? Nós temos como primeiro ensinamento é justamente esse, que Davi, ele prepara um lugar.
ele estabelece uma condição, ele prepara uma condição para que ele possa ter um lugar de adoração, né? E essa especificação deste lugar de adoração, como nós vimos ali na frente, ele vai se dissipar, porque não vai ter mais um lugar específico físico, né? Mas Davi, ele vem nos ensinar a importância de nós entendermos que não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, porque nós sabemos que a história da arca com relação a Davi, ela passa por um momento muito difícil, porque quando Davi assume realmente de fato o reinado, ele quer trazer a arca para de volta do meio do povo de Israel, pois ela estava perdida, e ele vai fazer uma primeira tentativa de trazer a arca para o povo de Israel, para o meio do povo de Israel, e esta tentativa dá errada, porque ele acaba perdendo um dos seus obreiros, um dos seus grandes amigos, dos seus guerreiros, que vai ali quando estavam trazendo, colocaram a arca numa carroça qualquer, colocaram a arca de um jeito qualquer, foram lá buscar a arca na casa da onde ela estava, e quando de repente na caminhada um buraco pegou e desequilibrou a carroça ali, e a arca ia caindo, e Jonathan vai e tenta segurar a arca, e ele vai morrer por ter tocado na arca. E aquilo magoou, aquilo trouxe uma tristeza muito grande no coração de Davi. Ele disse: poxa, Senhor, eu estou querendo botar as coisas em ordem, né? Eu estou querendo acertar as coisas, né? Para que realmente o povo possa voltar a desfrutar da sua presença, desse lugar da sua presença. E aí o Senhor faz isso com a gente, né? Aqui está um exemplo, um ensinamento muito grande. Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Não faça as coisas de Deus da sua maneira. Não faça as coisas de Deus do jeito que você acha que é certo. Depois que acontece isso, Davi vai orar a Deus. E ele simplesmente Deus vai relembrar Davi o procedimento que já existia para o movimento da arca. Coisa interessante, irmãos, que nós precisamos entender, nós precisamos quebrar protocolos, sim, nós precisamos ir além das condições, das liturgias, mas nunca entenda liberdade com libertinagem. Nunca troque uma coisa que é algo que você olha, que faz parte de alguma coisa que está ligada ao caráter de Deus, que está ligada à justiça de Deus, que está ligada à verdade da palavra de Deus. Não troque essas coisas, porque são valores fundamentais no reino de Deus. E aí, muitas vezes nós queremos estabelecer um lugar de adoração a Deus, mas do nosso jeito. Você pode fazer um altar de adoração, um lugar de culto, aonde você quiser, desde que a motivação no seu coração, desde que aquilo que realmente esteja dirigindo você, não seja seu comodismo, não seja preguiça, não seja egoísmo, não seja desejo de fama e glória. Porque que muitas pessoas estão aí hoje movendo-se para abrir igrejas, e às vezes chega lá na frente, eles têm um lugar cheio de problemas, cheio de dificuldades, às vezes lugares que até mesmo envergonham a igreja. Por quê? Porque as motivações são erradas, porque pessoas que acham que neste tempo podem cultuar a Deus em sua casa, podem, não tem problema nenhum cultuar a Deus na sua casa, desde que você entenda o que é o culto ao Senhor, que você esteja dando a Ele o melhor culto. Agora, se você está querendo ficar na sua casa por comodismo, por preguiça, por desânimo, não fique, porque Deus não receberá o seu louvor, Deus não receberá a sua adoração. E eu posso dizer isto com autoridade na palavra, porque Deus não recebe qualquer coisa. Deus entende todas as nossas limitações, medos, receios, restrições. Deus entende tudo. Mas não tente fazer para Deus do seu jeito. Antes busque o Senhor, converse com Deus, trate com Ele nas intimidades das coisas, para que você possa cumprir a vontade de Deus, não o protocolo da igreja. Não estou falando aqui de protocolo de igreja. Cumpra a vontade de Deus na sua vida.
Eu fico muito feliz se algum dia um irmão chega para mim e diga: pastor, chegou a hora, Deus está me chamando para uma obra em um lugar assim. Eu tenho sentido do coração de Deus, eu tenho orado a Deus, pastor, e meu coração está fervendo, meu coração está aceso com esse desejo, e eu vejo Deus colocando sua mão. Amém, querido, que alegria ver que Deus está provocando alguma coisa na sua vida. Agora, quando pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou saindo da igreja. Por que, irmão? Porque o fulano, pastor, não vai com a minha cara, só me olha feio, o senhor nunca foi me visitar, o senhor nunca me ligou. Essa não é a motivação certa de você sair da sua posição, de você sair do lugar aonde Deus te colocou. Quando você veio para congregar nesta igreja que você está congregando, você chegou para o pastor dessa igreja e diz: pastor, Deus me colocou, me mandou estar aqui, Deus me chamou para estar aqui. Fique firme, e se Deus tiver que mudar alguma coisa no seu coração, Ele vai mudar, e você vai sentir a presença dEle. Na adoração, Ele vai estar presente, e quando Ele estiver presente, as dúvidas serão dirimidas, as dúvidas serão resolvidas, porque Ele vai trazer paz ao teu coração. Seja a paz de Deus o árbitro em tudo no vosso coração. E aí você estabelecerá um altar aonde Deus vai receber o seu louvor e vai te conduzir. Não faça de qualquer jeito. Não dá para fazer um altar, para erigir um altar ao Senhor sem reconhecer os seus pecados, sem um altar onde não haja realmente uma condição de confissão de pecados. Em Cristo todos fomos perdoados, e se confessarmos os nossos pecados, não existirá mais a condição que nos separa de Deus e nos impede de podermos adorá-lo em todo o tempo. Quantas pessoas estão achando que adorar ao Senhor é só cantar, e por isso que estão entrando de qualquer jeito. Por isso que muitas vezes sobem nos púlpitos das igrejas, ministram louvores a muitos, ou estão no meio da igreja, ministrando, cantando louvor a Deus, mas estão com suas vidas em condição errada, e depois querem ver o céu descer. Não vai descer. E cada um precisa ter uma consciência muito importante, que muitas vezes você pode ser uma pedra de tropeço. Nós conhecemos a história de Acã. Deus tinha dado uma ordem para o líder do povo, e disse para eles: vou dar vitória para vocês sobre este povo que está se levantando contra vocês, mas vocês não vão pegar nada dos espólios. E Acã e sua família foi lá e escondeu pedras e capas, coisas banais. Escondeu, desobedeceu a Deus. E daqui a pouco eles vão para uma outra batalha, e a derrota vem. E aí então eles vão, foi Josué, se eu não me engano, né? Josué vai chegar e vai perguntar: Deus, o que houve? Por que está tudo dando errado? Por que nós ganhamos ali atrás de uma forma tão tremenda, e agora estamos sendo humilhados, derrotados? E aí eles vão lançar sorte. Vai cair sobre uma família, vai cair sobre uma tribo. Aí eles vão lançar sorte de novo, vai cair sobre uma família. E aí Josué vai dizer: o que foi que tu fez? Aí ele diz: eu desobedeci ao Senhor, e por tua causa, por causa da tua desobediência, Deus pesou a mão sobre todos nós. Há uma responsabilidade com as coisas de Deus, irmãos. Nós precisamos entender: não somos perfeitos, iremos pecar, irmãos. Mas olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Deus não quer que nós acordemos, porque isso não vai acontecer. Enquanto estivermos neste corpo corruptível, nós vamos continuar tendenciosos ao pecado, mas precisa haver uma moção no nosso coração diariamente, para desejar adorar a Deus, e entender que não é qualquer adoração que daremos a Deus.
não é em qualquer altar, não é de qualquer forma, não é de qualquer condição. Nós devemos entrar na presença do Senhor. E antes de apresentarmos como iremos fazer aqui nesta noite, tomar o pão e o cálice. E nós temos a liberdade de fazer isso, porque Cristo Jesus nos deu esta condição e nos ensinou a celebrarmos esta comunhão, este momento de comunhão com Ele. Mas é importante que nós entendamos e reconheçamos, ó Senhor, tem coisas que precisam mudar na minha vida. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. E por isso nós precisamos da ajuda de Deus, até mesmo para erigirmos um lugar, um altar, onde possa haver uma adoração perfeita. Precisamos perdoar. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz assim: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. A falta do perdão, irmãos, ela ofende a Deus diretamente. Sabe por quê? Porque Deus perdoou todos os nossos pecados, e o preço do perdão do nosso pecado é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. É um preço muito alto para Deus. Por isso que devemos constantemente praticar o perdão, porque aí desta forma nós estaremos estabelecendo um altar de adoração pleno e completa a Deus. Não podemos desfazer o mal que alguém nos faz. Eu coloquei esta frase em vermelho aqui, quero ler ela, que ela é muito, muito legal. Não podemos desfazer o mal que alguém nos faz e nem as suas consequências, mas carregá-lo como um fardo até o dia da vingança. Além de nos destruir como pessoas, destrói o altar da adoração de Deus, pois não há ódio no coração de Deus. Não tem como nós imaginar que nós podemos nos aproximar de Deus odiando, com raiva, com ira no nosso coração. A palavra de Deus nos diz: levantai as mãos santas, sem ira, nem contenda, para que então o nosso Deus possa receber a nossa adoração. Aleluia. Para que o altar esteja sempre aceso, o louvor e a adoração deve ser contínuo. Além de termos que observar essas condições, né, de perdoar o nosso irmão, de confessar os nossos pecados para estabelecer um altar pleno e perfeito, não de qualquer maneira, mas de uma forma integral, de uma forma inteligente, racional, pois o nosso culto é racional, né? Nós precisamos entender que nós precisamos fazer tudo isso porque nós precisamos adorar ao Senhor continuamente. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer todo esse trabalho na nossa vida para que não cesse a nossa adoração a Deus, porque é na nossa adoração a Deus que haverá a manifestação da sua presença. Ou vocês querem mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus? Davi diz no Salmo 34, versículo 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele tinha uma certeza, uma convicção tão grande de que todos os dias era dia de louvar o Senhor, era dia de adorar o Senhor, era dia de falar com Deus, era dia de pensar em Deus, era dia de trocar um bate-papo com Deus. E ele tinha desejo de estar na presença do Senhor, ele tinha desejo de fazer as coisas de Deus. No Salmo 122, versículo 1, um grande salmo que tem desaparecido como uma verdade na vida da igreja: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas por que hoje não é mais alegria ir na casa do Senhor? Justamente por causa das coisas que nós vimos até hoje. Porque o altar de adoração que temos estabelecido muitas vezes tem contenda, tem pecado, tem ira. Deixa de ser um lugar de comunhão, deixa de ser um lugar agradável, deixa de ser um lugar desejável. É por isso que cada um quer fazer o seu altarzinho. Mas isso tem um problema muito sério, porque nós precisamos entender que nós precisamos estar focados para que possamos ter uma adoração contínua.
nós não podemos deixar Satanás nos tirar da presença de Deus. E quando eu digo nos tirar da presença de Deus, não é nos tirar do momento do culto. Eu estou falando da oração contínua. Nós estamos falando do louvor contínuo que deve haver no coração de todo cristão. Então nós devemos renunciar todas estas coisas, renunciar todos os pensamentos que nos distraem e nos tira da condição de sermos verdadeiros adoradores ao Senhor o tempo todo. Precisamos lutar para vencer estas coisas, para que o diabo não tenha condição de nos tirar da presença do Senhor, do desejo de estarmos na presença do Senhor. O altar do Senhor, ele não é apenas um lugar de lamentação, mas ele também tem que ser sempre um lugar primeiro de adoração. Embora muitas vezes nós vamos entrar na presença do Senhor para lançar nossas ansiedades, mas nós nunca podemos esquecer que ao entrarmos na presença do Senhor, nós precisamos sempre reconhecer a grandeza de Deus, a glória e a majestade de Deus acima de qualquer coisa, para que então possamos desfrutar dos benefícios de Deus. Porque é o tipo da coisa assim, ó. O pai está lá, o filho já está ganhando autonomia na sua vida, né? Mas tem coisas na vida do filho que ele vem ao coração dele: eu quero compartilhar com meu pai, eu vou ver que meu pai me ajuda, que meu pai pode me dar uma força, que meu pai vai caminhar comigo nessa, né? Aí ele vai, mas como é que começa essa relação? O filho vai lá no dia dos pais, no domingo do dia dos pais, lá na casa do pai, chega com uma carnezinha a passar. Oi, papai querido, amado do meu coração, trouxe um presentinho pro senhor, ó. Aí o pai fica feliz, né? Aí o filho vai conversando, desenrolando o dia do pai ali, a amizade. Daqui a pouco ele fala: pai, preciso conversar com o senhor, tem um assunto assim, meio sério. É assim que é. Relacionamento é assim. A gente precisa entender a grandeza de Deus. A gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus. Porque senão entramos na presença de Deus como estranhos. Como estranhos para dizer: eu preciso disso aqui, o senhor pode fazer? Quanto custa, hein? Dá para fazer? Quanto é que eu tenho que te pagar? Aí a gente está criando uma relação onde o poder de Deus está colocado dentro de um padrão humano. O formato da oração que Deus espera da igreja cristã, eu estou indo para o final. O formato da adoração, e aí a gente volta um pouco ao começo que estávamos vendo, né? Que eles estavam querendo criar regras para que a igreja pudesse se desenvolver a partir daquele momento, mas não, Deus disse não. Através dos apóstolos, Deus já tinha dado a ordem que todos iriam chegar a Deus, e Deus já tinha até dado um sonho para Pedro, quando Pedro tem aquele sonho dos alimentos, dos animais vindo num tapete lá, né? E o anjo diz para Pedro: pega e come. Aí Pedro vai dizer: mas como é que eu vou comer isso é impuro? E aí o anjo vai dizer para Pedro: como é que vocês podem chamar de impuro aquilo que eu santifiquei? Esse formato, essa condição da adoração, Davi nos ensina sobre isso. Davi preparou um lugar especial, armou a tenda. Ele demonstra o cuidado que ele tinha para sempre ensinar o povo a criar um lugar onde realmente ele como pessoa tem o zelo por saber que ele está fazendo aquilo para Deus. No Salmo 27, versículo 4, versículo 5 diz assim: a única coisa que eu peço ao Senhor, o maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Aleluia. Davi está dizendo: olha, eu tenho um lugar. Este lugar, ele não é físico, ele é um lugar onde eu entro, e
quando eu entro neste lugar, não importa onde ele seja, quando eu entro, eu me sinto seguro, eu me sinto em paz, eu me sinto escondido no Senhor, abrigado no Senhor, porque Ele estabeleceu essa condição, Ele criou esta condição. Sabe por quê? Orar é enfadonho, irmãos. A maior guerra que a igreja tem é conseguir fazer a igreja orar. A gente faz cultos de oração, campanhas de oração, e isso. E a gente vai começar a orar quando a gente vai ficando já da idade da irmã Maria e do irmão Alexandrino, né? Que já aprendeu tanta coisa na vida, né, irmã? Que já não tem mais tanta correria também na vida, né? Mas sabe qual é realmente o lugar de orar, irmãos? É aquele lugar aonde, quando a gente vai aprender a orar, a gente vai gostar de orar quando a gente estabelece a importância da presença de Deus em cada lugar que nós vamos dedicar ao Senhor e em cada momento que nós vamos dedicar ao Senhor. Quando nós não fazemos de forma banal, quando nós falamos, eu lembro de um pregador que foi por muitos anos um ícone no nosso meio, e ele tinha em um dos seus livros um exemplo que ele dava a respeito, que ele falava sobre oração, que quando chegava alguém no seu estabelecimento e perguntando para ele, ele tinha aquele tempo que ele tinha dedicado para a oração, e ele já tinha ensinado para a sua secretária: quando eu estiver no tempo de oração, ninguém pode me interromper. E um dia chegou ali um telefonema, um contato de um dos grandes do governo do país, e falou: fulano quer falar com ele agora. Eu falei assim: não, agora ele está em oração. Não, mas pode dizer para ele que é o fulano. Não, o senhor não entendeu, agora ele está em oração, ninguém vai incomodá-lo, porque agora ele está falando com o Senhor. Nós precisamos estabelecer esta verdade, esse lugar que nos leve para esta segurança dos braços de Deus, da presença do Senhor, para que nós possamos começar a adorá-lo em espírito e em verdade, de uma condição plena, numa condição verdadeira, onde a nossa adoração realmente traga a presença de Deus. Se tem uma das coisas que a igreja de hoje está precisando, irmãos, não são mais métricas, não são mais estratégias, não são mais leis, não são mais cultos. O que a igreja está precisando é que nos seus poucos momentos que estamos nos reunindo, nós possamos, no meio da congregação, viver este lugar aonde Deus tenha prazer em estar no nosso meio e se manifestar no nosso meio e manifestar a sua presença, para que nós possamos aqui neste lugar voltar a nos sentir seguros quando estamos na comunhão da igreja. E este é um lugar pleno de adoração, um lugar da igreja onde nós devemos estar em comunhão, para que desta forma o Senhor possa nos mostrar cada vez mais do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu poder, da sua glória. Ou vocês estão nessa vida com Deus por outra coisa? O que te traz a presença do Senhor? O medo de ir para o inferno? O que te traz a presença do Senhor? O desejo de ser famoso? De ser rico? De viver eternamente nesse corpo corruptível? Aí vive a vida inteira lutando com Deus pela saúde, A palavra de Deus nos diz que Deus não poupou como homem nem seu próprio filho, antes o entregou para morrer na cruz. É porque quando ele fala isso, é porque, Júlio, tem algo a mais na vida com Deus. A presença de Deus nos dá algo a mais. A presença de Deus, ela é preciosa, ela nos leva além, ela vai fazer você sentir algo que você não vai sentir com nada do que esse mundo possa te dar. Por isso é importante você
olhar para o seu altar neste instante e estabelecer neste altar. Quem vai fazer o louvor pode subir. É importante que você comece a estabelecer o seu altar com Deus. Comece a priorizá-lo. Comece a dar importância a Ele. Comece a elaborar. Não faça de qualquer jeito. Não deixe qualquer tempo para o Senhor. Não deixe as coisas simplesmente de qualquer maneira. Não. Mas que você possa sempre pensar nas coisas de Deus, como Davi pensava. Como Davi pensava. Em dar algo ao Senhor que realmente irá agradá-lo e movê-lo na sua direção. Você imagina que cada minuto, cada momento que você vai determinar na sua vida que será um tempo para Deus, seja na hora de fazer uma obra, seja na hora de estar na igreja, seja na hora do seu devocional pessoal, seja na hora que for, quando você falar, este tempo eu estou separando ao Senhor, eu estou reservando a Deus, tenha Ele com a maior importância da sua vida. Nós constantemente, irmãos, precisamos reciclar as nossas ações e atitudes, porque os afazeres da vida muitas vezes nos envolvem, nos enrolam, e nós vamos mudando peças nas nossas rotinas, e vamos colocando muitas vezes coisas importantes embaixo de coisas banais, fugazes e passageiras. E isto, irmãos, tem um preço muito caro. Quando nós, na nossa vida como filho, tiramos o respeito ao pai, à mãe, ouvimos os conceitos do mundo sobre ser filho e tiramos o respeito aos pais e às mães, nós tiramos da prioridade de obedecê-los, a gente lá na frente colhe a destruição da família, a destruição da comunhão com o Pai e perde a bênção de Deus. Quando nós tiramos a família, quando você se casa, forma a sua família, e aí vem toda aquela correria para se formar, montar o lar, para construir a casa, depois vem filho, coisa. Quando nós tiramos a importância de cuidar da família, de cuidar um do outro, de amar um outro, de zelar pela esposa, pelo marido, pelo filho, ali na frente a gente paga pelo preço de ter tirado eles da posição que eles nunca deveriam ter sido tirados. Quando nós tiramos a igreja da importância que ela tem na história da humanidade, na condição da pregação do Evangelho, quando nós banalizamos o trabalho da igreja, tiramos ela da posição em que ela deveria estar na nossa vida, amanhã ou depois nós pagaremos um preço alto de esfriarmos o nosso coração, de não termos alegria na presença do Senhor, porque não adianta. Se você não amar o seu irmão como Deus amou você, o seu irmão que você vê, se você não se empenhar em amá-lo, se você não se empenhar em trabalhar com ele, se você não se empenhar em estar com ele, em ter comunhão com ele, a comunhão com Deus vai ser quebrada. E isto são princípios que não serão mudados por ideologias humanas, porque eles estão estabelecidos na palavra de Deus e não serão quebrados. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E assim está na palavra. Fiquem em pé comigo, vocês que estão aqui. Pense no seu altar de adoração agora. E quando eu digo seu altar de adoração, eu não estou falando só em cantar. Estou falando no todo, a sua vida com Deus. Comece a olhar, porque o
resultado final de todo esse olhar, para rever essa perspectiva da forma com a qual você tem tratado as coisas de Deus, o resultado final disso será a presença do Senhor. Será a constatação, a sentir a presença de Deus na sua vida. Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos e você para de falar a língua dos homens e começa a falar a língua dos anjos, porque o Espírito de Deus enche aquele lugar, aquele ambiente com a glória dele? Há quanto tempo a única coisa que te faz chorar são as suas miserabilidades, os seus problemas, as suas irritações, as suas dificuldades financeiras, físicas? A única coisa que te faz chorar na presença de Deus é quando você olha para a sua miserabilidade e você fala: ah, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Aí você chora. Mas há quanto tempo você não derrama uma lágrima porque você começa a enxergar a glória, a grandeza de Deus, e começa a dizer: puxa, como é maravilhoso, Senhor, ser teu amigo. Como é bom, Senhor, saber que tu estás aqui na minha casa. Senhor, minha casa é humilde, nem sei, Senhor, se ela é digna da tua presença, mas que bom que tu resolveu estar aqui hoje. Quanto tempo nós aqui nesta igreja não temos um culto onde nós gostaríamos que ele ficasse a noite inteira, mas estamos sempre olhando nos nossos relógios, estamos sempre medindo as palavras uns dos outros, os olhares. Ah, como faz falta começarmos a adorar e sentir que Deus encontrou os nossos corações contritos, quebrantados na presença dEle, arrependidos dos nossos pecados. Não subimos neste púlpito sem reconhecer as nossas miserabilidades, as nossas fraquezas. E Deus resolve se manifestar e começa um movimento da presença de Deus neste ambiente. Aleluia, eu fico tentando imaginar nas igrejas, na igreja primitiva, quando John Edward começou a pregar o seu sermão, pecadores na mão de um Deus irado, e ninguém conseguia ficar em pé naquela igreja, porque a palavra de Deus ia cortando o coração daqueles homens e ia mostrando para eles a grandeza de Deus. Você não começa a cantar na sua casa e tem que parar tudo e se colocar aos pés de Jesus? Mas não, está sempre acontecendo o contrário. Jesus pode esperar. Agora eu tenho que fazer as minhas coisas. Agora eu tenho que fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Nós precisamos da presença de Deus em nossos altares. Vamos orar e pedir que o Senhor trate conosco, nos mostre caminhos para estabelecermos, assim como Ele mostrou à igreja em Atos, mostrou para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, mudanças que precisavam ser feitas para que a igreja se estabelecesse, se fortalecesse e pudesse viver as maravilhas de Deus que haveriam de acontecer naquele tempo. Que nós possamos neste tempo ser esta igreja que se mobiliza, esta igreja que repensa, esta igreja que se reorganiza com um fundamento na vontade de sentir
novamente a presença de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, oramos por nós mesmos, reconhecendo, Senhor meu Deus, que precisamos rever conceitos e princípios em nossas vidas, para que, Senhor meu Deus, jamais venhamos entender a vida espiritual sem a Tua presença, porque não tem como conceber, Senhor meu Deus, a vida espiritual sem a Tua presença, Senhor. Porque é por causa, Senhor meu Deus, do Teu poder, Senhor, é por causa da Tua glória, é por causa da Tua soberania, é por causa, Senhor meu Deus, da Tua palavra, haja vida, é que nós somos seres, Senhor meu Deus, espirituais. E por isso, Senhor meu Deus, não dá para viver a vida espiritual sem a Tua presença, Senhor. E nós queremos, Senhor meu Deus, organizar a nossa vida humana, material, física, para que ela entenda, Senhor meu Deus, que nós estamos sendo preparados não para sermos eternamente seres humanos terrenos, nós estamos sendo preparados para sermos eternamente seres espirituais, adoradores do Deus Altíssimo, adoradores do soberano, do trino Deus, aleluia, para vivermos como seus filhos, seus servos, seus adoradores, Pai. E isso, Senhor meu Deus, nos foi dado, Senhor, a vivermos neste tempo que estamos neste corpo corruptível, neste corpo limitado. Nos foi dado pelo Teu Santo Espírito a condição, Senhor, de ainda assim, Senhor, cheio de limitações, cheio de pecados, cheio de condições, Senhor meu Deus, que nos trava, Senhor, ainda nós temos, por causa da Tua bondade e da Tua misericórdia, o acesso pela fé através de Jesus Cristo, a Tua presença, Senhor. E nesta noite nós queremos dizer, nós queremos a Tua presença, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa que queremos Te pedir nesta noite, nós queremos voltar a sentir a Tua presença, Senhor, sentir a alegria da Tua presença, Senhor, na nossa vida, Senhor meu Deus. Voltar, Senhor, a acordar de manhã, Senhor, e sentir a alegria, Senhor meu Deus, de saber, Senhor, que viveremos aquele dia, porque o Senhor nos concedeu mais um dia para vivermos, e Ele andará conosco, Ele estará conosco, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele estará conosco. Ó Deus, nós queremos voltar a sentir estas coisas, Senhor. Queremos voltar a cantar: que segurança sou de Jesus, e já desfruto do gozo da luz, aleluia. Pai, nós queremos voltar a ter estas coisas na nossa vida, Senhor, mais do que qualquer outras coisas, Pai. Eu poderia nesta noite pregar, Senhor, e falar a respeito de um Deus que cura, de um Deus que faz, Senhor meu Deus, um peixe dá, Senhor, dinheiro para pagar todas as dívidas. Eu poderia falar, Senhor, de um Deus que Senhor meu Deus, cura leproso, cura cego, ressuscita morto. Mas nesta noite aprove pelo Teu Espírito falar do Deus que quer receber a minha adoração e que quer estar no meio da Sua igreja, aleluia, e quer dar para nós o que nós poderíamos ter de melhor, a Sua presença, Senhor. E para isso nós precisamos da Sua ajuda. Entra em cada área que precisa ser mudado, Senhor, uns um pouquinho mais, uns um pouquinho menos, mas muda o que precisa ser mudado, porque, Senhor, importa, Senhor meu Deus, importa, Senhor, que nós possamos voltar neste tempo a ter a alegria da Tua presença no nosso meio, Senhor, e que a manifestação, Senhor, da Tua presença seja real e verdadeira em tudo, Senhor meu Deus, que fizermos, e em todo o tempo de nossas vidas. Em Cristo Jesus oramos, aleluia, amém, e graças a Deus.